capítulo 8, e a palavra de Deus fala sobre a nova graça em Romanos, e também fala sobre os frutos. Colocar nesta noite é Romanos capítulo 31, ele vai falar que é um cântico de vitória, porque nós temos que celebrar, nós temos que se alegrar, porque foi uma vitória. E Paulo, quando ele escreve essa carta, uma epístola, a carta de Romanos, que é referida apenas no livro de Romanos, que é o 6º livro do Novo Testamento. E a palavra do Senhor nos mostra que, quando ele chega aqui no versículo 31, ele diz assim: portanto, que poderemos dizer dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem tão poupou o seu próprio filho, mas ao contrário, entregou por todos nós, como não dará também com ele todas essas coisas? Quem tentará alguma coisa ou acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem os justifica. Quem os condenará? Cristo. Quem nos condenará? Cristo é quem Cristo é quem morreu. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Deus é quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus, e quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercedendo por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades celestiais, nem coisas do presente e nem do futuro, e nem poderosos, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Paulo, quando ele escreve essa carta, a epístola, ele estava em Corinto, e alguns historiadores dizem que ele estava na casa de Caio, quando ele escreve essa carta, em Corinto que ele estava. Mas a palavra do Senhor nos mostra que Paulo, ele vai fazer, quando ele fazer a sua terceira viagem, ele escreve essa carta aos irmãos de Roma, e ele vai dizer que, portanto, que podemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós, irmão? Paulo, quando ele escreve essa carta, ele não estava passando por momentos bons, momentos maravilhosos, mas ele escreve essa carta para alertar os irmãos, porque eles tinham que entender uma coisa: que se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou quem tentará acusação contra nós? Se Deus, que Ele mesmo não poupou nem o seu próprio filho, mas Ele deu o seu próprio filho para morrer por nós, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. E Paulo escreve advertindo a igreja, dizendo: olha, vocês estão enganados e estão equivocados, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nem mesmo poupou o seu próprio filho, Ele entregou o seu próprio filho porque Ele nos amou. O referencial é esse aqui: Deus nos ama. Deus nos ama todos os dias, Deus ama cada um de nós. Nós temos que compreender que Deus, Ele é fiel na sua palavra. Por isso que Ele diz que aquele que nem poupou o seu próprio filho, entregou por nós. E também Ele, e todas essas coisas, quem terá acusação contra os escolhidos de Deus? Não é Deus que justifica, é Deus que nos justifica todos os dias. Acusação, todo tipo vai se levantar contra nós. Acusação, calúnia, perseguição. E Paulo está dando um relatório para os irmãos, para
que está nos afastando desse amor? Por qualquer motivo a pessoa se distancia do amor de Deus. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão passando por dificuldade, por luta, por aperto, por aflição, por angústia, por dor, ou qualquer outra coisa, mas as pessoas não querem buscar Deus, as pessoas não querem buscar esse amor, as pessoas não querem buscar Deus porque acham que é um peso, acham que se buscar a Deus, se servir a Deus é um peso para a sua vida, acham que a sua vida não vai ter mais sentido. E Paulo diz: olha, você tem que entender uma coisa: o que vai nos separar desse amor? O que está te afastando da igreja? O que está te afastando da comunidade? O que está te afastando do meio dos irmãos? O que está fazendo você se distanciar do Senhor? O que está te fazendo separar? E Paulo vai dizer: o que vai nos separar do amor de Cristo? Será se a tribulação, a angústia, a perseguição, fome, privações ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, considerados como ovelhas para o matadouro. Mas todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus nos ama. Deus não entregou sua vida à toa. Deus não entregou sua vida só por entregar pela humanidade. Quando Deus entrega a vida dele, o filho dele, para morrer lá na cruz pelo nosso pecado, porque tinha um sentido, porque tinha algo para representar. Ele não ia morrer de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque até mesmo o próprio Jesus não queria morrer pelos nossos pecados. A palavra do Senhor nos mostra: Jesus disse: Senhor, Pai, se for preciso, passa de mim esse cálice, porque ele não queria morrer pela humanidade, mas Deus sabia que o preço ia ser alto, Deus sabia que o preço ia ser incalculável, porque quando Deus olha para a terra, não olha um justo sequer, não olha ninguém que sequer que pudesse morrer pela humanidade, e por isso que ele envia seu único filho para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas nossas afrontas. Ele envia para morrer lá naquela cruz e pagar o preço. E por isso que ele disse: eu estou certo, eu estou convicto. Não é espada, nem é tribulação, nem angústia, nem a dor, nem perseguição, nada vai me fazer separar do amor de Cristo, porque eu já enfrentei tantas coisas, enfrentei perseguição, enfrentei calúnia, eu fui chamado de tagarela, fui escorraçado, fui enxotado, já passei por tanta coisa na minha vida, mas nenhuma dessas coisas vai me fazer afastar do amor de Deus, porque eu sei quem tem no Cristo, e tudo isso contribui para o crescimento do Evangelho. Então vocês têm que ter uma certeza, irmão, não desanima, não entristece o coração de vocês, o que está fazendo vocês querer parar, desistir. A salvação já foi paga, porque nós somos escolhidos. A palavra de Deus diz que ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, mas só os remanescentes permanecerão. É só os escolhidos, é só os eleitos que vai permanecer na congregação. E por isso que tem muitas pessoas se afastando de Deus, abandonando a Deus, abandonando a igreja, abandonando a comunidade. É para nós não se assustar, porque o próprio Jesus disse: não vos assusteis, porque daí não é chegado o fim. Hoje a sociedade, hoje o povo de Deus não quer saber de Deus, estão se afastando de Deus por qualquer coisa, por qualquer motivo. Primeira poeira que se levanta: eu não vou mais para a casa do Senhor. Primeira coisa que acontece: eu não vou mais servir a Deus. E Paulo está dizendo: que é isso, meus amados irmãos? Se anime. Aquele que lhe poupou seu próprio filho, deu seu próprio filho por nós. Se anima, reage. Porque eu tenho enfrentado tantas coisas, né? Por isso que eu vou deixar de servir a Deus, eu vou deixar de pregar, eu vou deixar de anunciar a palavra, eu vou deixar de levar a palavra de Deus. Não, porque ele nem perdoou o seu próprio filho. E ele está dizendo: é como está escrito: por amor de ti nós somos entregues todos os dias à morte, considerados como ovelhas para o matadouro, mas todas essas coisas somos mais que vencedores daquele que nos ama.
Deus nos ama todos os dias, Deus nos ama. Porque se Deus nos amasse, irmão, o que seria de nós? Quantas vezes nós saímos e volta porque Deus te amou? Porque Deus nos ama, a gente sai, sabe se vai voltar, sabe porque nós voltamos todas as vezes que nós saímos? É porque Ele nos ama, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra. É por amor que nós não merecemos, porque muitas das vezes nós saímos, nem oramos, nem buscamos a Deus. Senhor me guarda, Senhor me livra, Senhor me protege. E muitas das vezes nós só sabemos só reclamar e murmurar. Muitas das vezes nós só estamos reclamando por que não deu certo, porque isso não aconteceu. E muitas das vezes isso aí cria motivo ou cria situação para querer se afastar, para querer abandonar, para querer jogar a toalha, para querer olhar para trás, para dizer que eu não vou servir, eu não quero mais saber de igreja, eu não quero saber de pastor, eu não quero saber mais nada de irmão, porque eu não estou nem aí, a minha vida eu vou seguir em frente desse jeito, dessa forma, e eu vou ser mais abençoado, e equivocadamente eles estão. Porque a palavra só diz que lá em Hebreu não deixei de vos congregar, que não é costume de alguns. E a palavra nos mostra aqui claramente que nós não podemos abandonar o que é santo. As pessoas estão abandonando o que é santo por qualquer motivo, qualquer coisa. Jesus disse: qualquer coisa vocês vão abandonar, por qualquer motivo, qualquer situação. Paulo disse: eu tenho vários motivos, várias situações para mim não servir a Cristo. Mas sabe por que Paulo nunca abandonou seu ministério, irmão? É porque ele tinha um chamado. Porque não foi homem, ele mesmo Paulo vai dizer: não foi homem que me chamou, não foi homem que me elegeu, foi o próprio Deus que me chamou, o próprio Deus que me escolheu, o próprio Deus que me elegeu. E quando ele me chamou, ele sabia que ele estava me capacitando, porque quando Deus chama, ele capacita e ele se responsabiliza. Acontece que muitas das vezes nós que deixamos a desejar, nós queremos servir a Deus muitas das vezes de qualquer jeito, de qualquer maneira. E Paulo vai dizer: irmão, o que é isso, irmão? O que está acontecendo? Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, 12, vai dizer: não que eu já tenho alcançado, mas é mais uma coisa eu faço, esquecendo que eu batalho, eu prossigo para frente, para o alvo, para Cristo. Nem as coisas que vai me fazer desanimar, nem as coisas que vai fazer eu entristecer meu coração, não. Eu tenho que continuar com foco, eu não posso ficar em cima do muro, ou sirva a Deus ou não sirva a Deus. Eu continuo servindo meu ministério, então eu abandono. Mas eu tenho que ter uma certeza que nós somos mais vencedores daquele que nos ama. É isso que nós temos que ter essa certeza. É o amor de Cristo na nossa vida, é o amor de Cristo na nossa casa, é o amor de Cristo na nossa família, é o amor de Cristo no nosso negócio, nos nossos empreendimentos, em tudo e qualquer situação. Nós somos mais que vencedores, porque Ele que nos ama. E Ele disse: eu não poupei o meu filho, a morte do meu filho não foi em vão. Por isso que nós não podemos separar desse amor. Paulo vai dizer: será que a tribulação, a perseguição, a angústia, dor, espada, ou qualquer outra coisa, fome, perde, mas nós temos que ter a certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades celestiais, nem as coisas do presente ou do futuro, e nem podereis nada nos separar do amor de Cristo. Que nós possamos ter essa convicção que nada e ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Não importa quantos estão ficando para trás, não importa quantos estão abandonando, não importa quanto dizendo: eu não quero mais servir esse Cristo, eu não quero mais servir esse Deus, eu não quero mais servir o Senhor. Importa você e Deus. A palavra do Senhor diz que a salvação individual. Quando Salomão escreve, vai dizer: quem é que te garante que tu vai salvar teu marido, teu filho ou tua esposa? A salvação individual. Nós temos que cuidar da nossa salvação. Nós que temos que fazer é orar. Orar pela nossa casa, orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, e pregar na mão do Senhor, dizer: Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor sabe o dia, o Senhor sabe a hora, o momento certo, a hora certa, que o Senhor vai trazer, porque a tua palavra confirma que o Senhor vai dizer lá, o Senhor vai falar que está nas tuas mãos e o inimigo não arrebata. É o inimigo que não arrebata. Então nós temos que pregar todos os dias na mão do Senhor a nossa vida. E pregar na mão dele, dizer: Senhor, não deixe que nada me separe de ti.
nem a riqueza, nem a pobreza. Não deixa que nada venha distanciar do Senhor. Por isso que Jesus disse que nós temos que orar constantemente, orar e vigiar, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se nós não orar, nós vamos fraquejar, nós vamos cair. Se nós não orar, nós vamos desistir. Se nós não buscar a Deus, nós vamos falhar, vamos fraquejar e nós vamos se decepcionar lá na frente. Porque não vai valer a pena trocar o cego pelo duvidoso. Não vai valer a pena trocar o santo pelo que é profano. As pessoas estão trocando o que é santo pelo profano. As pessoas estão trocando Deus pelo mundo, achando que esse colorido, achando que essa que o mundo oferece é melhor que Deus tem para oferecer para nós. Mas ele vai dizer que naquele grande dia vai ser só choro, pranto e ranger de dente. Então a palavra está dizendo que nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não deixe que nada e ninguém te separe. Não deixe que nada e ninguém te distancie do Senhor. Continue buscando, continue clamando, continue buscando a Deus. Senhor, é uma luta, é uma perseguição que eu estou enfrentando. Mas eu não sei o que fazer, eu não sei como intermediar essa situação. Mas eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Então entregue nas tuas mãos, entregue nas mãos de Deus. Que muitas das vezes nós queremos resolver o problema e nós não conseguimos, porque nós queremos resolver pelas nossas próprias forças. Não queremos buscar a direção de Deus, não queremos buscar a orientação do Senhor. E muitas das vezes nós se decepcionamos, porque nós queremos agir pela nossa própria força. E por isso que nós temos que buscar ao Senhor. E por isso que nós temos que clamar ao Senhor. E Ele está dizendo: não deixe nada te separar. Não deixe que nada te distanciar. Que tudo dessa vida é passageiro. Tudo nessa vida vai ficar. Eu te agradeço. Eu te glorifico. Porque só de fato o Senhor morreu lá naquela cruz pelos meus pecados. Ainda que não era digno. Ainda que eu não era merecedor. Mas você morreu lá naquela cruz e não poupou nem o seu próprio filho.